Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Cibele, sou médica veterinária especializada em felinos e atualmente eu trabalho com psiquiatria felina. E hoje, gente, eu quero falar de um tema que é super importante e que eu vejo que muita gente tem erros, né? Tem interpretações erradas a respeito, que é a sociedade dos felinos. Essa sociedade, ela é matriarcal, ela é patriarcal, como ela se organiza? Realmente existe essa questão de termos um gato dominante e o outro gato é beta, um gato é alfa? Como que isso funciona no mundo dos felinos? Na verdade, gente, o que acontece é que a gente estudou muito mais cães por um bom tempo e depois nós viemos estudando os gatos. E infelizmente, muitas coisas as pessoas quiseram colocar do cão para o gato. E isso é natural, porque foi uma espécie que foi estudada um pouco antes. São duas espécies que são utilizadas como pets para nós, né? E aí acaba que muita gente acaba colocando a organização da sociedade dos cães para os gatos. E isso é um dos erros mais comuns que eu vejo, a pessoa falando de uma característica que a gente vê na sociedade dos cães e colocando ela para os gatos. Quando, na verdade, os gatos têm uma organização própria, que também não é idêntica à organização dos leões, eles são animais que têm uma organização da forma deles. Então, vamos falar sobre alguns aspectos que são, inclusive, interessantes que a gente saiba, para entender um pouco mais do comportamento felino. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, tá? A sociedade, né, dos felinos, né, ela é organizada de forma matriarcal. Então, não é que as fêmeas mandam, você vai ver que não é isso, não é assim que funciona, né, essa questão de ser matriarcal, então a fêmea é o dominante e o macho é o submisso. Não, gente, não é nessa vibe, não é nessa direção. Mas a sociedade, ela é organizada majoritariamente pelas fêmeas. Então, os gatos, eles se organizam em colônias, sendo que cada colônia vai ter ali de 3 a 4 fêmeas. E é nisso que eu digo que a sociedade é matriarcal. Essas colônias, né, que tem essas fêmeas vão permanecer nessas colônias a vida inteira. Os machos acabam que muitas vezes saem da sociedade, saem da colônia. Então, é por isso que a sociedade dos felinos é matriarcal. Dentro dessa colônia, a gente vai ter, né, uma região que pode ser de 800 metros quadrados, em média, até 8.500 metros quadrados. E aí eu já quero que vocês parem para pensar. Poxa, eles usam muito espaço. Sim, os gatos precisam de muito espaço. Então, um espaço para uma colônia é um espaço grande. Os gatos não foram feitos para ficarem em espaços pequenos. A gente que os adaptou a isso, mas naturalmente eles ficariam e se organizariam em sociedades matriarcais de um espaço grande. Dentro dessas sociedades, com esse espaço, a gente vai ter uma boa disponibilidade de alimento, uma boa disponibilidade de espaço e uma boa disponibilidade de recursos no geral para esses gatos, que na natureza seriam árvores, seriam espaço para se esconder, seriam animais para caçar, né? Então, tudo isso é importante da gente entender, né? Muitas das brigas que nós temos entre os felinos, que as pessoas falam, não, Cibele, mas eu tenho certeza que é ela estabelecendo a dominância sobre ele. Porque o meu gatinho, o Bob, estava ali em cima da mesa, e aí ela foi lá só para tirar o Bob de cima da mesa. Isso é estabelecer dominância? Não, não é. Isso é disputa por recursos. Quando eu tenho um espaço pequeno, em que faltam recursos o suficiente para todos os gatos dessa colônia, eu vou ter disputa de recursos. E muito do que a gente vê, que a pessoa fala, que é um sendo dominante sobre o outro, é um partindo para cima sobre o outro, é uma disputa de recursos. Eu vou dar um outro exemplo. Sabe quando a gente fala que um gatinho tá com ciúmes do outro? Por exemplo, Cibele, eu chego, muita gente fala isso pra mim, né? Eu faço terapia comportamental com os gatinhos, né? E muita gente tem esse relato. Eu estou fazendo carinho na minha gatinha. E aí eu começo a fazer carinho na minha gatinha, meu gatinho vem e toma o lugar dela. O teu gatinho tá disputando o recurso carinho.
Ele não tá querendo tirar a oportunidade dela de fazer carinho. Ele tá simplesmente disputando o recurso que é carinho, que talvez esteja faltando ali, que talvez você não esteja conseguindo dar nem tanto carinho ou a atenção de uma forma que esteja sendo suficiente para aquele gato. Entende? Então, dentro dessa sociedade, né, matriarcal, as fêmeas costumam compartilhar os cuidados. Então, essas fêmeas, elas costumam entrar no cio na mesma época, porque o cio é influenciado pela época do ano, pela quantidade de luz que a gente tem. Então, por isso que a gente tem uma fase em que a gente vê vários filhotinhos e depois uma fase que a gente vê várias gatinhas prenhas. Não é que elas entram sempre no mesmo tempo, mas é sempre numa mesma época do ano. E aí, essas fêmeas juntas, elas acabam às vezes engravidando e tendo os filhotinhos em um espaço de tempo muito próximo. E aí elas acabam compartilhando os cuidados. O filhotinho de uma vira o filhotinho da outra, uma sai para procurar comida e as outras ali ficam cuidando dos filhotinhos. Elas têm essa parceria. Por isso também que muitas vezes a gente vê gatinhas que tiveram filhotinhos muito próximos, às vezes compartilhando, né? Tendo esse compartilhamento dos filhotinhos, porque seria algo que elas fariam naturalmente na natureza, tá? Uma cuidaria para outra descansar, para outra dormir, para outra caçar, para outra sair, fazer um xixi, para outra sair para espairecer. Quantas vezes a gente não vê as gatas estressadas e as pessoas falam, não sei por que ela tá estressada aqui, e às vezes a gata começa até a ter sinais de rejeição dos filhotes porque tá estressada, e eu pergunto, mas onde você tá mantendo essa gata? Ah, eu deixo ela no banheiro da minha casa. Poxa, a gata não tem oportunidade de sair, não tem oportunidade de andar um pouco. Essa gata vai surtar mesmo. Entendem? Então, entender o comportamento natural, entender a origem desses animais é muito importante. Eu tô olhando aqui pra baixo porque aqui que tá a minha colinha. Dentro dessa sociedade, gente, os machos tendem a sair mais que as fêmeas ao desmame, tá? Elas podem sair também da colônia, mas são os machos que são mais exploradores. E isso é uma coisa que existe nessa sociedade até por conta de uma seleção natural. Imagina se os machos ficassem na colônia, né? A gente não teria tanta variabilidade genética, porque acabaria que aquele machinho iria cruzar com a irmã, iria cruzar com a mãe, e a gente teria essa sociedade indo embora, se desfalecendo. Então, geralmente, os machos são os que mais saem ao desmame, vão procurar uma outra colônia, vão procurar um outro grupo, um outro território, podem passar um tempo sozinhos durante todo esse período. As fêmeas sempre vão se auxiliar não só após o parto, mas durante o parto, durante a gestação, durante ali o puerpério, tá? E os machos que estão dentro daquela colônia, a gente chama eles de machos afiliados, que são os machos que já costumeiramente ficam nessa colônia. Esses machos, eles têm preferência para a cópula. Então, quando essa fêmea ela está no cio, ela dá preferência para esses machos durante a cruza, mas ela também sai em busca de outros machos, e outros machos podem vir ali para perto da colônia para que haja essa cruza durante o cio da fêmea, tá? Lembrando que o macho, ele não tem cio, é a fêmea que tem cio. O macho, ele vai em busca das fêmeas conforme ele sente o cheiro, ele consegue sentir até 2 quilômetros uma fêmea no cio, tá? E fêmeas e machos convivem bem, tá? Não existe uma hierarquia de uma fêmea mais importante, não existe uma hierarquia de um macho mais importante, o macho mais velho não vai ser mais importante, tá? Não existe macho alfa, macho beta, fêmea dominante, macho dominante, isso não existe dentro dessa sociedade. O que a gente percebe que é tido como dominância é às vezes a gente ter um gato que é mais confiante e acaba sendo um gato que durante os conflitos é o gato que mais ataca, é o gato que mais faz disputa de recursos, enquanto a gente tem um outro gato que é um pouco mais inseguro e acaba sendo o gato que durante essa disputa de recursos ele vai sempre se diminuindo, ele vai sempre ficando mais inseguro, ele vai sempre buscando e evitando confronto, e para isso ele acaba tendo essa atitude de muitas vezes se esconder, de muitas vezes se isolar, tá? Então tirem isso da ideia de vocês. Bom, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, tá? Se vocês
tem alguma dúvida a respeito dessa sociedade dos felinos, coloquem aqui nos comentários que eu vou responder. Vou ter o maior prazer de responder. Me sigam nas redes sociais, o meu @ Médica de Gatos Goiânia no Instagram e no TikTok. E fico muito feliz se você me assistiu até aqui, curta, compartilhe, né? E continue assistindo os outros vídeos, porque aqui eu vou falar de comportamento, ensinar você a ter um gatinho mais feliz, mais saudável e mais tranquilo, vivendo bem por anos ao seu lado.